Olá, tudo bem? Sou Juvencio Linhares, eu sou professor de contrabaixo e hoje a gente vai estar ministrando um curso de harmonia e improvisação voltada ao contrabaixo, tá? Basicamente a gente vai falar de intervalos, a gente vai falar sobre mapeamento do braço e eu quero focar num assunto que é bem importante para esse momento, que é a questão estudar campos harmônicos, né? E estudar modos gregos, né? Mas a gente vai tentar ver os modos de um jeito um pouco mais aprofundado, assim, pensando em substituições, em empréstimos modais, né? Pensando na sonoridade desses modos, tá? E com isso também eu vou estar trazendo exemplos práticos, né? De aplicação desses modos e tentando trazer para vocês a questão da sonoridade, né? O que representa sonoramente um modo lídio, um modo mixolídio, um modo eólio, por aí vai, para a gente poder entender a essência dessa coisa que todo mundo fala de precisa estudar modos, precisa estudar modos. A gente vai perceber que é algo que vai além de um simples mapeamento ou de simples inversão de escala, ok? Então, para começar as nossas aulas, eu vou começar abordando um assunto que eu acho de extrema importância para quem toca qualquer instrumento, né? Que é o assunto intervalos, né? É um assunto que a gente não dá muita bola para ele, mas que é o beabá da música, assim, digamos que o alfabeto musical. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês, que eu sempre gosto de citar. Eu vou escrever uma palavra aleatória e provavelmente inexistente aqui, tá? Por exemplo, não sei, eu não conheço essa palavra, mas sei lá, mesmo sem conhecer, eu consigo ler, né? Acalarodre. Não sei, eu nunca vi isso na minha vida, né? Isso não existe, mas eu consegui decodificar. Por quê? Porque eu conheço sobre o alfabeto da língua portuguesa, né? Então eu consigo decodificar por conta disso. Intervalos, né? O assunto intervalos. O assunto intervalos eu poderia dizer que ele é o alfabeto musical. Eu poderia chamar de alfabeto musical. Toda e qualquer escala, todo e qualquer acorde que vocês vão ver através de cifras, através de partituras, entablaturas também, vocês vão conseguir decodificar esse acorde, essa escala, vocês vão conseguir entender e aplicar se vocês souberem um assunto intervalos. Então, olha quão importante é esse assunto, né? Vou dar um exemplo para vocês. Vou colocar um acorde aqui, por exemplo, Dó com sétima, nona sustenida, né? Vamos supor que eu não saiba tocar esse acorde, tá? Mas se eu entender do assunto intervalos, eu sei que eu vou ter o acorde de Dó, né? Ó, eu vou decifrar essa cifra, né? Eu vou ter o acorde de Dó maior, e esse acorde de Dó maior vai ter uma sétima menor, certo? Uma sétima menor, e vai ter a nona sustenida, certo? Então vamos lá. Dó maior, né? Se é Dó maior, então são as notas Dó, Mi, Sol, ok? Se é a sétima menor, eu sei que é o meu Si bemol. Se é a nona sustenida, eu sei que é o Ré sustenido. Então, vamos decifrar, né, esse acorde, né? Eu sei que eu tenho Dó, Mi, Sol, Si bemol, Ré sustenido, tá? Então, vamos lá. Eu sei que tenho o Dó, eu sei que minha nona é sustenida. Então, quando eu chegar na nona, em vez de tocar o Ré, eu toco o Ré sustenido. Eu sei, por exemplo, que eu tenho uma terça, né? Ok? Não falei nada sobre o quarto grau aqui, então está implícito que ele está dentro da escala, certo? Tenho aqui o meu Sol, né? Não falei nada sobre o sexto grau, então eu posso considerar que esse sexto grau também está na escala, e quando chego no sétimo grau, eu toco o Si bemol. Então pronto, e oitavo, né? Meu Dó. Então minha escala virou assim.
novo, ó, tem o Dó, nona sustenida, terça, faz parte do acorde, quarto grau, quinta, faz parte do acorde, sexta, sétimo grau, é abaixado, né? E oitava. Então, Juventus, essa é a escala correta para esse acorde, não sei o quê. Eu não sei te afirmar se sim ou não, vai depender do contexto que vai estar inserido, né? Porém, eu sei que numa situação de emergencial, né, se eu conseguir decifrar a cifra e entender sobre o assunto intervalos, então eu vou matar, assim, né, essa escala, eu vou conseguir me dar bem nesse acorde, porque eu entendo o assunto intervalos, por mais que eu não conheça o acorde, por mais que eu não conheça a escala, eu vou saber exatamente o que esse acorde está me pedindo, ok? Então, por isso que é muito importante a gente estudar intervalos. Todo o assunto relacionado à música, formação de acordes tem a ver com intervalos, modos gregos tem a ver com intervalos. Se você fala de escala de tons inteiros, você está falando de intervalos. Se você fala de escalas simétricas, você está falando de intervalos. Do acorde mais simples ao acorde mais complexo que você vê, você vai estar falando de intervalos. Então, é o alfabeto. Tudo é construído em cima desse código, né, vamos dizer assim, desse código chamado intervalos, tá bom? Então, vamos para frente. Então, vamos lá. Vamos começar agora o assunto mais aprofundadamente, tá? Para ter como base, para a gente estudar esse assunto intervalos, né, eu vou ter como base para estudar esse assunto intervalos a escala maior, de Dó maior, que é a nossa escala padrão, né? Assim, é uma escala de referência, uma escala modelo, de onde a gente deduz toda a teoria musical, a partir dessa escalinha de Dó, certo? Então, vamos lá. Eu vou escrever a escala de Dó maior, aqui, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, certo? Então, o assunto intervalos vai ser baseado, a gente vai começar a entender baseado nessa escala, né? Mas vamos lá, o que é intervalo? Qual o nome intervalo? Muitas vezes, quando você é um iniciante musical, você pensa assim, intervalo é a pausa entre sons, né? Por exemplo, eu estou tocando aqui, vamos lá, eu estou tocando aqui, né? Dou um intervalo e toco o Sol, né? Mas não, intervalo não é isso, tá, galera? Intervalo eu vou entender como uma unidade de medida, tá? Como na matemática, né? Quilômetro, metro, centímetro, litro e tal. Enfim, é uma unidade de medida, só que essa unidade de medida se refere a notas, tá bom? Então, ó, eu vou pensar em intervalos como uma unidade de medida de distância entre notas, certo? Então, é uma unidade de medida de distância entre notas, né? Como assim? A distância, por exemplo, de Dó para Ré. Qual a distância de Dó para Ré? Qual a distância de Dó para Mi? Qual a distância de Dó para Fá? Então, essa unidade de medida, né, ela é exatamente o assunto intervalos, tá? Existem aqui várias metodologias do ensino de intervalos, falando sobre intervalo simples, intervalo composto e tal, não sei o quê, mas eu quero focar no que importa para a gente no nosso curso de harmonia e improvisação, tá? Que não é se aprofundar nos conceitos teóricos, mas é entender como as coisas funcionam, a essência de estudar, o porquê de estudar esse assunto, tá? Então, vamos lá, né? Basicamente, a gente vai pensar o seguinte, aqui é a minha tônica, né? E não é o Dó que é a tônica, é a primeira nota, tá? Se fosse, por exemplo, a escala de Fá sustenido menor, Fá sustenido seria a tônica, tá? Vamos esquecer um pouco essa história de que é o Dó, é porque é o Dó, porque é o Dó, enfim, não, calma. Eu estou falando da primeira nota. Tentem observar, não as notas, mas as posições dessas notas. Tá? Um dos grandes segredos para a gente compreender os conceitos musicais é a gente
entender as coisas de acordo com o seu posicionamento. É exatamente, o posicionamento é exatamente o assunto intervalos. Por exemplo, a gente vai entender, por exemplo, que um modo mixolídio é uma escala maior com sétima menor, tá? Não é a escala de Dó começando de Sol, não é. Vamos tentar tirar um pouco essa referência, vamos entender a coisa mais na essência, tá? Vamos tentar analisar o que a gente está vendo e não se basear só em bizus, né? Vamos tentar entender as coisas mais dentro da essência. Então, toda nota que está aqui no início eu vou chamar de tônica ou de 1, tem gente que enumera, bota o número 1 aqui, tá? Certo? Se aqui é o número 1, eu vou seguir. 2, vou fazer em cima que fica mais organizado. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, para a escala de Dó, eu tenho o Dó como tônica. Aí, como eu disse, é uma unidade de distância, né? Então, o Ré está distante 2 notas de Dó, certo? Então, o Ré é minha segunda, o Mi é minha terça, o Fá é a quarta, Sol é a quinta, Lá é a sexta, Si é a sétima e Dó a oitava, tá? A gente vai sempre pensar em numerar o ordinal, né? Em ordem. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, você entendeu? Em ordem, né? Beleza? Então, a primeira coisa que a gente vai tentar entender sobre intervalos é isso, que ele mede a distância entre as notas, né? E essa distância, à primeira vista, é a posição de cada nota na escala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Até a gente chegar na oitava, independente da escala que for. Se for Fá sustenido menor, por exemplo, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A minha oitava vai ser sempre a tônica. Sempre que a gente fala oitava, né, a gente está repetindo a tônica, ok? Então vamos para frente. Certo, então quando a gente fala sobre a escala de Dó, olha o nome dessa escala. O nome dessa escala é a escala de Dó maior natural. Vamos entender esses termos, ó. Maior natural. O que é natural? Por exemplo, eu sou natural de Fortaleza. Eu nasci em Fortaleza, tá? Então, natural, digamos assim, que é onde você nasceu, né? É o seu modo, como você veio ao mundo, assim, né? Onde você veio ao mundo, ou seja, onde que eu estou querendo chegar? Essas notas, elas estão nas posições naturais dela, onde elas nasceram, elas não sofreram absolutamente nenhuma alteração, tá? Não sofreram. Onde elas apareceram, surgiram ali, elas permaneceram, tá? Então, essa é a nossa escala, certo? Escala maior, porque a gente vai ter uma terça maior, a gente vai já entender o que significa isso, tá? E todos os intervalos são naturais, ok? Então, quando eu tenho uma escala de Dó, certo? Eu vou ter todos os intervalos maiores, né? Que eu também posso pensar que maior e natural, nesse caso, a gente vai entender como sinônimos, tá? Isso é uma dica para a gente poder assimilar melhor os conceitos, né? Aí a gente vem para aquele velho formatinho de escalas que a gente conhece, né? Que é a segunda maior, né? Segunda maior, terça maior, quarta justa, quinta justa, sexta maior, sétima maior e oitava justa. Não é isso? O padrãozinho de intervalos que a gente conhece a respeito das escalas maiores, né? Ok? Aí vocês assim, tá, Juvencio, beleza, eu entendo tudo isso, né? Aqui até agora tá tranquilo para mim, certo? Eu não sei ainda qual a complexidade tão grande que existe nesse assunto intervalos e o nível de importância desse assunto. Ok, beleza, mas a gente precisa entender que intervalos não é só isso, isso aqui é só o início, né? É só a introdução do assunto, certo?
o que é que a gente vai fazer, certo? Eu vou primeiro passar uma questão de nomenclaturas aqui para vocês, tá? Porque o assunto intervalos, né, vai ser o seguinte, o grande lance do assunto intervalos está em como essas notas vão se movimentar, certo? Por quê? Porque a gente sabe que nessa escala de Dó maior, né, a gente vai ter aqui entre as notas as nossas notas sustenidas e bemóis, né? Ok? Sol bemol, né? Sol sustenido, Lá bemol, Lá sustenido, Si bemol, né? Então, o grande lance dos intervalos, né, tá no deslocamento desse Ré, que às vezes vai ser Ré bemol, às vezes vai ser Ré sustenido, como eu citei no exemplo aqui tocando, né? Então, a gente precisa ficar atento para isso, quando os intervalos envolvem já essas notas da escala cromática e saem um pouco da escala natural do Dó, no caso aqui, né? Lembrando que isso serve para todas as escalas, tá bom? Dó é só um modelo, tá? Então, vamos lá, ó. Nomenclatura dos intervalos, tá? Deixa eu apagar aqui para a gente poder ter mais espaço. Vamos lá. Nomenclatura dos intervalos, tá? Como eu vou chamar esses intervalos, tá? Como a gente viu na escala anterior que estava aqui, né? Os intervalos onde eles nascem, eles são chamados de maiores ou justos, né? A gente sabe que quarta, quinta e oitava são os intervalos justos, né? Os outros, segunda, terça, sexta, sétima, são considerados os intervalos maiores, tá? Então, vamos lá, ó. Como eu falei para vocês, a questão dos intervalos é a movimentação, né? Eu estou meio tom acima, eu estou meio tom abaixo, como denominar esse intervalo, né? Então, vamos lá, ó. Os intervalos maiores, né, que são aqueles, como eu já disse para vocês, segunda maior, terça maior, sexta maior, sétima maior, certo? São os intervalos maiores, né? Observem o seguinte, quando eles vão meio tom atrás, certo? Eles são chamados de menores, certo? Menores, tá? Então, ó, sempre que eu pensar num intervalo que está abaixado, né? Está meio tom atrás de onde ele seria natural, certo? Então, a gente está falando de um intervalo menor. Por exemplo, se eu tenho aqui o meu Dó maior, certo? Minha nota Dó, certo? Eu estou fazendo aqui Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Minha escala maior natural, ok? Se, por exemplo, a terça está meio tom atrás, né? Ou seja, desci meio tom, então eu digo que essa minha terça está menor, certo? Então seria, ó, Dó, Ré, Mi bemol, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Ok? Diferente de Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Beleza? Então vamos entender isso, tá? Sempre que eu falo assim, um intervalo menor, certo? Se é um intervalo menor, é porque ele está meio tom antes do que era, de onde ele está naturalmente, tá? Um outro exemplo, né? Aí a gente vai começar a observar isso em cifras, tá? Por exemplo, se eu coloco aqui para vocês uma cifra do tipo, vamos lá, Dó com segunda bemol, certo? Corta aí, negado, essa parte, tá? Corta aí para... Deixa eu lembrar aqui. Tá, não é isso agora não. Então, vamos lá. Intervalos maiores, né, quando eu venho meio tom abaixo, né, eu chamo eles de menores, certo? Então, quando eu penso aqui, ó, em
bemolizar o intervalo, tá? Bemolizar o intervalo não significa exatamente que vai virar bemol. Não, calma. A nossa ideia aqui é entender que esse intervalo está meio tom abaixado. Quando eu falo meio tom abaixado, para quem não entende alguns termos, significa que ele está meio tom atrás de onde ele era originalmente, tá? Ok? Então, vamos pensar. Se ele vai para trás, né? Se ele vai meio tom atrás, obviamente, ele vai meio tom para frente, né? Vai ficar aumentado, né? Então, é exatamente como a gente chama, intervalo aumentado, certo? Intervalo aumentado, beleza? Ok, Juvencio, entendi. Mas vamos lá, como eu identifico esses intervalos numa cifra, tá? Através da simbologia, a simbologia dele. Por exemplo, simbologia dos menores, né? Ó, sempre numa cifra, você vai ver algo do tipo, um acorde qualquer com, vamos lá, com segunda bemol, olha aqui, ó, o Bzinho dizendo que essa segunda está abaixada, certo? Você vai ver, por exemplo, acordes do tipo, vamos lá, dar um outro exemplo aqui, Dó com sétima, nona, ó, sinalzinho de menos, né, ó. Tudo que indicar menos, menor, bemol, todo o símbolo que representar isso, tá? A gente vai deduzir, vai olhar para aquele intervalo e vai decodificar que aquele intervalo está meio tom antes do que ele era originalmente, certo? Outro exemplo, né, de como a gente vai encontrar em cifras, né? A gente vai encontrar, por exemplo, assim, vai lá, Lá menor com sexta menor, olha aqui, ó, viu, ó? Sexta menor, um M minúsculo, né? Ou seja, essa sexta está meio tom antes, né? Colocando isso na prática, certo? Ó, vou colocar aqui um acorde só para a gente poder definir, né? Para não dizer que é o acorde X, né? Então, ó, Ré com segunda bemol, né? O que seria o Ré com segunda bemol? A segunda nota da escala de Ré está meio tom atrás. Então, escala de Ré é essa, né? Ó, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó sustenido, Ré, beleza? Ré com segunda bemol, só contar, 1, 2, opa, o Mi é o 2, né? Então, esse Mi agora vai estar uma casa antes, tá? Então, ó, Ré, Mi bemol e sigo a escala normal. Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó sustenido, Ré, Mi bemol. Ok? Beleza? Segundo exemplo, né? Dó com sétima e nona bemol. Dó com sétima e nona bemol, eu vou tocar o arpejo desse cara, tá? Então, ó, Juvencio, por que tocar o arpejo? É só para mudar, para não ficar fazendo escala sempre e tal. Dessa vez eu vou tocar o arpejo, tá? Então, se eu digo Dó com sétima e nona bemol, qual é o arpejo desse cara? É o arpejo de Dó mais a sétima mais a nona bemol. É simples, o raciocínio é muito simples, tá? Então, vamos lá, arpejo de Dó, sétima, nona bemol. Quem é a nona bemol de Dó? Não sei, mas espera aí. Dó, Ré. Opa, Ré é a segunda, que é a mesma nona, né? Para quem não sabe, eu vou dar uma revisada sobre isso. Mas vamos lá, é só você contar na mão. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Achei minha nona nota, só que é bemol. Então, eu estou falando de um Ré bemol, ok? Então, eu faço isso. Dó, Mi, Sol, Si bemol, aí tem Dó, Ré. Opa, Ré bemol. Ré bemol, certo? Então, é isso, ó. Ok? Beleza? O último, né? Lá menor com sexta menor, certo? Lá menor com sexta menor. Vamos pensar, quem é a sexta de Lá? Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido. Se eu estou falando da sexta menor, eu estou falando então de um Fá natural, ok? Né? Porque o Fá sustenido que voltou meio tom, eles viram um Fá natural. Então, se eu quero um Lá menor com sexta menor, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou arpejar, né? Se fosse a sexta maior, seria Fá sustenido, né? Eu peguei o arpejo de Lá, ó, Lá, Dó, Mi, Fá sustenido, mas como é uma sexta menor, eu vou trocar esse Fá sustenido
pelo Fá. Então seria Lá, Dó, Mi, Fá. Ok? Juntando então esses três, né? Ó. Eu estou tocando aqui, estou improvisando e tal. No baixo, Juvencio Linhares. Né? Aí eu vou improvisar e eu vejo esses três acordes, né? Como que eu vou fazer? Ó, no Ré, ó. Nona bemol. Aí chega no Dó. Cheguei no Lá. Ok? Então eu vou brincar, né? Vou criar motivos melódicos aí. Eu estou só dando exemplos aqui, né? De como bater, bater o olho num acorde, decodificar e conseguir se sair bem, né? Nesse acorde, né? Independente assim de, poxa, mas qual o campo harmônico, qual o modo, não sei o quê, qual escala usar. Pensa muito não, olha para a cifra. O que é que a cifra está me dizendo, né? A gente tem essa tendência de ver uma cifra, ver uma informação e pensar todas as coisas atrás daquela informação. Isso é bom, isso é ótimo, mas existem certos momentos em que a gente precisa resolver rápido a situação, né? A gente precisa resolver, pô, bicho, o que é que significa isso aqui? Entendeu? Vamos resolver rápido, tá? Resolvendo rápido, né? Bate o olho na cifra, pô, ele quer um Lá menor com a sexta menor, então vamos lá. Né? Ó, brincando sempre com a sexta menor. Ok? Sempre pensando nisso, tá? Beleza? Ok, vamos para frente. Falei dos intervalos menores, agora eu vou falar dos aumentados, né? O aumentado é o outro lado da história, né? Se um diminui, o outro aumenta. Então, se um vai meio tom atrás, o outro vai meio tom à frente, certo? Então, vamos lá. Indo meio tom à frente, vai ser chamado de aumentado. E os símbolos que vão representar o aumentado, né? Ó, penso em sustenido, eu penso no símbolo de mais, eu penso em AUM, certo? Eu penso em AUG, que é augment, que é aumentado em inglês, certo? Então, todo e qualquer acorde que vier com algum desses símbolos, significa o quê? Que esse cara está aumentado, ou seja, ele está meio tom à frente de onde ele era originalmente, está meio tom à frente da posição que ele assume dentro dessa escala, ok? Então, vamos lá. Por exemplo, eu tenho aqui um Sol com sétima maior e 11ª aumentada. Olha aqui, como é que eu vou interpretar esse cara na cifra? Então, eu vou pensar, ele quer o arpejo de Sol, ele quer a sétima maior e ele quer a 11ª aumentada, ok? É simples assim, galera. A gente não precisa... Claro que esse acorde está dentro, isso a gente está falando de um Sol lídio e tal, está dentro de todo um contexto teórico e tal, harmônico e melódico também. Mas é como eu digo, aprender a interpretar o que você está vendo, tá? Sem perder muito tempo. Peraí, é porque modo lídio é o quarto grau, que tem a quarta aumentada, é a nota de tensão. Não, você não tem tempo, o acorde já passou, você está improvisando. O acorde já passou, daqui que você resolveu isso. Então, ó, entendeu de intervalos? É simples. Opa, intervalo. Sol, sétima maior, 11ª aumentada. Arpejo de Sol, a sétima maior do Sol, lógico, né? Se o meu acorde é Sol, e a 11ª aumentada do Sol. Então, vamos lá. Sol, arpejo de Sol. Vamos primeiro ver quem é a 11ª. Conta 11 notas na escala de Sol. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Se é o Dó, então eu quero quem? Se aqui está dizendo que é aumentado, eu vou querer o Dó sustenido. Sétima maior de Sol é o Fá sustenido. Aqui a minha tríade de Sol é o Sol, Si, Ré. Ok? Então, o que é que eu vou fazer? Juntar essas notas. Vamos lá, sem pensar muito, ó. Sol, Si, Dó sustenido, Ré, Fá sustenido. Deixa eu ver se vai com calma, que eu não entendi muito bem não, eu sei. Vamos lá. Só para mostrar para vocês como o raciocínio é simples, né? Bater o olho na cifra e traduzir o que aquela cifra quis dizer. Então vamos lá. Arpejo de Sol, Sol, Si, Ré, certo? Aí eu quero o quê? Sétima maior, Fá sustenido. Dó, Si, Ré. Aí eu quero o quê? Sétima maior, Fá sustenido. Ré, Fá sustenido. Sétima maior, Sol, Si, Ré. Aí eu quero o quê? Sétima maior, Fá sustenido. Ré, Fá sustenido. Sétima maior, Fá sustenido.
e eu quero a 11ª maior, que é o Dó sustenido. Então eu vou juntar esses caras. Como eu vou juntar? Existem várias formas. Eu posso juntar pensando em escala, eu posso juntar pensando em arpejo, eu posso juntar pensando em motivos melódicos. Por exemplo, ó. Só usei essas notas, tá? Ó, Sol, Si, Dó sustenido, Ré, Fá sustenido, ok? Então, o que é improvisar? Não é nada mais, nada menos do que você brincar, do que você usar a sua criatividade para poder extrair sons musicais do seu instrumento, né? Ok? Então, como eu disse, né? Decodifiquei a cifra, ok? Intervalos aumentados, né? Nomenclatura dos aumentados, nomenclatura dos menores, né? Quando eu falo de... Vou colocar aqui um pouquinho mais organizado. Nomenclatura dos menores, tudo que remeter a estar meio tom atrás, né? Ó. Meio tom atrás da posição original, certo? Bemol, sinal de menos, M minúsculo, ok? Sempre vou pensar nisso. Acabou? Ainda não acabou, tá? O que é que eu vou pensar? Os intervalos menores, em alguns casos, eles podem ainda ir um pouquinho mais para trás, tá? Quando eles vão um pouquinho mais para trás, só um minutinho, galera, corta aí um pouquinho. Eu estou com medo aqui de não dar aqui no enquadramento dessa câmera, ó. Tranquilo, fica na geral e mesmo assim eu tenho uma visão. Dá certo, né? Tá vendo direitinho aí, né? O que eu estou escrevendo? Então sim. Tá bom, então vamos lá. Então, os intervalos menores, eles podem ficar menores ainda, tá? Quando eles ficam menores ainda, né? Significa que eles ficam menorzinho? Não, cara, não é isso não. Significa que eles vão ainda mais uma casa para trás de onde eles eram originalmente, tá? Aí a gente está falando agora dos intervalos diminutos, certo? Ó, e todo mundo sabe, né, a simbologia dos intervalos diminutos. Para a galera da matemática, aí é como se fosse elevado a zero, né? Ó, é um acorde elevado a zero, vamos dizer assim, né? Essa é a minha simbologia dos intervalos diminutos, ok? Beleza? Tranquilo? Onde eu encontro, por exemplo, essa aplicação dos intervalos diminutos? Quando eu estou falando dos acordes diminutos, tá? Acordes diminutos. Quando eu falo dos acordes diminutos, né? Por exemplo, Lá diminuto. Lá diminuto eu escrevo assim. Então, o que é um Lá diminuto? Lá diminuto é o Lá, que vai ter terça menor, quinta diminuta e sétima diminuta. Opa, sétima diminuta. Vamos raciocinar como é essa sétima diminuta. Sétima diminuta é o seguinte, a sétima do Lá é o Sol sustenido. Sétima maior, Sol sustenido. Tá, ó. Então, vamos trilhar o caminho até chegar no diminuto. Sol sustenido, menor, quando vira uma sétima menor, vira o quê? Sol sustenido, meio tom atrás, Sol. Ok, beleza. Se eu vou ainda mais para trás, então eu tenho Sol sustenido, Sol, Sol bemol, ok? Ou seja, era o Sol sustenido que andou duas casas para trás, certo? Então, como que eu vou fazer essa questão do Lá diminuto, né? Como eu disse para vocês, eu tenho um Lá como tônica, eu tenho uma terça menor, não é isso? Eu tenho aqui a quinta diminuta e tenho agora, peraí, vamos pensar, peraí, Sol sustenido, Sol, Sol bemol. Opa, achei. Então, vamos lá, isso aqui, ó. Certo? Ó, de novo aqui o Sol bemol. Ó, Lá, Dó, Mi bemol, Sol bemol, Lá, Dó, Mi bemol, Sol bemol. Certo? Então, a gente tem que tentar raciocinar dessa maneira mais simples, né? Ao ver um acorde, até mesmo para a gente poder criar nossas músicas, criar nossos grooves, né? Por exemplo, um groove diminuto, né?
Ok? O que foi que eu fiz? Só o arpejo, né? Estou brincando só com o arpejo, ó. Lá, Dó, Sol bemol, Mi bemol, Dó, Lá. Só estou fazendo isso e estou criando uma rítmica na minha mão direita, ó. Ó, Lá, Dó, Sol, Mi, Dó, Lá. Dó, Sol, Mi, Dó, Lá. Dó, Sol, Mi, Dó, Lá. Claro que com as devidas adaptações, né? Dó, Sol bemol, Mi bemol e tal. Ok? Beleza? Mas é isso, tá? Beleza? Vamos para frente então, certo? Então, ó, tudo que está relacionado aos intervalos maiores, a gente acabou de, como diz no videogame, né? Zeramos, né? A gente zerou aqui, beleza? Já fechamos tudo que a gente precisava saber, a gente só precisa entender esses conceitos agora e trazer eles para a prática, quando a gente for ver os exemplos, né? Vamos agora falar dos justos, tá? Vamos agora falar dos justos. Vou apagar aqui a questão dos maiores. Eu sei que o Lessa está doido para me entrevistar, então cuida. Pode cortar aí, galera. Me diz uma coisa, o negócio que vocês limparam aqui, tem aí? Tem? Para passar uma outra? É. Tem aí o alquim? Tem? Te cala e chova lá, bacatai dá o glória, ô decanto. Incêndio sexual vai pegar fogo, né? Vai pegar fogo! Incêndio, se eu pegar essa lata de gasolina aqui, jogar em você e tocar fogo. Ave Maria. Tá, valeu, obrigado. Sim, então vocês me pegam aqui apagando o quadro, né? Porque é o espia, né? É o espia, né? Então, peraí. Deixa eu apagar aqui o... Vai lá, finge que a gente não combinou, vai. E aí, gente, eu tô aqui com o Juvencio Linhares. Poxa, eu tava apagando o quadro aqui, bicho. Não, pode ir, vamos lá. Não quero mais também, não. Não pegou isso aqui, não? Peguei. E a gente tá aqui com o Juvencio Linhares, que tá aqui fazendo uma aula pro FIME. E, Juvencio, fala pra gente como é que tá sendo participar desse outro projeto da Casa de Vovó Dedé. Primeiro, tudo bem com vocês? É uma grande honra, né, cara? Todo o convite da Casa de Vovó Dedé, nossa, é de extrema satisfação, assim. É complicado, assim, exprimir com palavras o que a gente sente, assim. Eu me sinto extremamente honrado, né, de estar aqui, de saber que lembraram do meu nome, né? É muito bacana, assim, pô, vamos pensar, vamos convidar o Juvencio e tal para poder gravar uma aula e tal. Então, eu estou super alegre, assim, e ao mesmo tempo nervoso, porque é uma responsabilidade muito grande, né? É um festival internacional, né? Vai reunir gente aí, nossa, grandes nomes, assim, da música. Então, tá no meio deles, rola um nervoso, né, assim. E, Juvencio, o que você tem a falar sobre essa iniciativa da Casa de Vovó Dedé? Cara, é maravilhoso, porque a primeira coisa, né, que eu estava até conversando com alguns amigos, é que quebra algumas barreiras, né? Popular, erudito, né? A gente sabe que tudo é música, né? Que não tem muito, na essência não existe muito essa barreira. Essa barreira é as pessoas que criam, assim, né? Para criar os seus nichos, né? Eu só toco isso, eu só toco aquilo. E a Casa de Vovó Dedé vem mostrar que não, né? Vem mostrar que tudo é música, né? E que cada tipo de música tem um pouco a agregar na sua vida como músico. Assim, eu sou um músico popular, porém eu estudo uma peça do Chopin, e vice-versa, eu toco erudito, mas eu pego um choro, eu estudo bossa nova, eu estudo jazz, improvisação e tal. E tudo isso só tem a agregar, né? Quanto mais você mistura, quanto mais você mescla, né, só vai lhe engrandecer. Em nenhum momento isso vai ser prejudicial para você como músico. Então,
não tem muito o que falar, assim, é uma sacada de gênio, né? Quem teve essa ideia desse festival. E, Juvencio, você que já está fazendo parte da casa, participando de diversos projetos, deixa uma mensagem de gratidão sobre esse trabalho que você está exercendo aqui. Cara, como eu disse, é difícil exprimir em palavras assim, o que a gente sente. Mas eu torço muito para que a casa de Vovó Dedé perdure por anos, décadas, séculos, milênios aí. Porque o bem que ela faz para as pessoas que estão ao redor, que estão ao derredor, né? Que estão ao redor da gente na internet, nas redes sociais, é imenso, assim. Então, meu sentimento de gratidão, assim, nossa, não dá para medir, assim, não dá para quantificar, né? O quão importante a Casa de Vovó tem sido nesse período de pandemia, que graças a Deus a gente está saindo, se Deus quiser. Mas a importância dela para as nossas vidas, assim, a gente só tem mesmo a agradecer e a cuidar, zelar e trabalhar para que isso a Casa de Vovó Dedé esteja sempre em evidência e crescendo cada vez mais para poder alcançar mais pessoas e abraçar esse pessoal, que é o que a casa faz com tanto carinho. Massa, agora vamos falar com a equipe técnica, valeu. Show! Pode continuar pagando um quadro. Opa, agora! Vou falar com esse rapaz aqui. E aí, amigos, como é que está sendo o trabalho de aqui? O que é que você está fazendo? Explica para nós. Então, eu estou aqui na parte técnica, na parte manual, né? Então, o que a gente tem é que auxiliar o som para tudo correr direitinho para que a hora que passa o vídeo. Então, o meu trabalho é pegar instrumento, voz, canal do computador e lavar tudo isso para capturação de vídeo, né? Para os dois estar alinhados, sair bem. Quer dizer que aqui é o controle que está falando lá, tudo aqui. Aí se eu mexer aqui já dá problema lá. Sim, Eu exatamente. posso mexer só para... Vamos não tentar fazer isso, né? Agora eu vou falar com o gigante. Esse cara... Vamos dar uma partida com esse cara. E aí, amigo, como é que você trabalha aqui hoje, cara? Tranquilo, super de boa, Juvencio que ensina bastante. Bem bastante pra caramba de legal. Ei, como é que está sendo? Qual é a tua responsabilidade aqui hoje? Aqui eu sou responsável pelo corte, vocês podem ver. Aqui eu Tá deixando o Juvencio tudo cortado, né, mano? estou pegando duas câmeras, assim, a geral dele, e quem quando ele está na lousa, ensinando dando alguma orientação e tal. E fico nisso basicamente a hora toda, prestando atenção no que ele faz e saber exatamente o melhor quadro. Perfeitamente. Então, galerinha, o filme está rolando muito bem, vocês têm que acompanhar isso. E vamos ajudar a compartilhar para que a Casa de Vovó Dedé chegue em mais pessoas, que a gente possa continuar trabalhando e partilhando esse projeto tão lindo que é a casa. Então, não perde, nos acompanha para saber sempre mais informações sobre a Casa de Vovó Dedé. Eu vou ficando por aqui com esses caras que são fenomenais. Vocês são fera. Valeu! Vamos então? Valendo? Eu vou tomar essa porra agora. Jurei, Manel. Ok? Valendo? Uma tossezinha só para começar. Eita! Vai lá. Então, galera, vamos falar agora sobre os intervalos justos. Vocês lembram que quando a gente falou sobre a nomenclatura dos intervalos, a gente falou que segunda e terça eram maiores, quarta justa, quinta justa, sexta maior, sétima maior, oitava justa, né? Então, agora a gente vai falar dos intervalos justos, tá? Como assim falar dos intervalos justos, né? Vamos analisar eles da mesma forma que a gente analisou os maiores. Quando ele se desloca para trás e quando ele se desloca para frente, né? Qual a diferença entre os dois, né? Então, eu vou logo pelo mais simples, né? Pelo óbvio. O justo, quando se desloca para frente, né? Ele vira também um intervalo aumentado, igual ao intervalo maior, com as mesmas nomenclaturas e tal, aquela coisa toda, né? Tudo igualzinho, tá? Tudo igualzinho, certo? E quando ele vai para trás, ele já vai logo para
diminuto, tá? A gente já pensa logo nele como diminuto, beleza? Só colocar aqui mais próximo do... A gente já pensa ele como diminuto. Com a nossa nomenclatura do diminuto, né? Que é o elevado a zero, vamos dizer assim, né? Para ficar mais fácil da gente entender. Ok? Então, é basicamente isso, assim, as regras, né, de movimentação, as nomenclaturas, são essas, tá? Agora a gente vai tentar ver isso na prática, certo? Como é que isso vai funcionar na prática, tá? Vamos lá, ó. Então, eu vou fazer alguns desafios aqui para vocês, certo? Quando eu tenho, por exemplo, esse acorde, Fá 13 menos, certo? O que é que eu estou querendo dizer com esse acorde? Vamos olhar e vamos decodificar, certo? Primeira coisa que eu olho, ó, Fá, certo? Ah, galera, corta aí, que eu vou falar sobre outra coisa aqui. Posso? Então, a regra de movimentação e nomenclatura dos intervalos é essa, né? Basicamente, a gente vai pensar quando o intervalo vai meio tom atrás, meio tom à frente, tá? Da posição original dele, que é justa ou maior, certo? Agora, eu vou falar uma coisa curiosa sobre intervalos, tá? Que é a respeito dos intervalos que ultrapassam uma oitava, né? Como chamar esses intervalos, né? Vamos lá, observa comigo. Se eu tenho aqui a escala de Dó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. O que foi que eu fiz aqui? Eu fiz 2 oitavas da escala de Dó, né? Comecei do Dó, 1 oitava, 2 oitavas, certo? O que é que eu vou fazer? Enumerar, né? Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Enumerei os intervalos, tá? O que é que a gente vai pensar agora? Olha aqui, ó, não tem nem muito o que pensar, não. Quando a gente fala sobre nonas, 13ª, 11ª, essas notas elas já estão surgindo aqui, ó. Tá vendo elas aqui, ó? Então, elas são equivalentes, por exemplo, a nona é equivalente à segunda, né? A 11ª, ó, é equivalente à quarta. A 13ª é equivalente à sexta. Juvencio, existe, por exemplo, um intervalo de vigésima, Dó com vigésima bemol. Não existe. Por que que não existe? Porque quando a gente faz 2 oitavas da escala, a gente já toca todas as notas dessa escala. Então, não sobra mais nota para tocar numa próxima oitava. Juvencio, eu não entendi absolutamente nada. Ok, vamos lá. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, que também é de suma importância, é uma super dica. Super dica. Fique ligado nessa dica. Observa que as coisas sempre vão andar em terças, né? E as terças, ó, o que é andar em terças? Quando eu tenho 3 notas, né? Quando eu trabalho com 3 notas, ó. Dó, Ré, Mi. Dó, Ré, Mi, 3 notas, então de Dó para Mi eu tenho um intervalo de terça. Tanto é que o Mi é o 3 aqui, ó, ok? Observa que 1 é número ímpar, né? Ó, se liga nessa dica, 1 é número ímpar, né? 3, ímpar. Depois, minha próxima terça, número ímpar. Depois, próxima terça, número ímpar. Para eu chegar na nona, número ímpar. Para eu chegar na 11ª, número ímpar. Para eu chegar na 13ª, número ímpar. Se ligou aí, ó? Então, a música, para a gente conseguir assim, pensar, decodificar os intervalos, tônica, terça, quinta, sétima. Olha aí, quando eu falo sobre tétrades, eu estou falando sobre números ímpares. 1, 3, 5, 7. Certo? Então, eu vou já dar uma outra forma de pensar. São 2 formas de pensar isso. Vamos pensar nessa dos números ímpares, tá? Ó. Observa aqui se eu pegar os números ímpares, ó. Dó, Mi, Sol, Si. Olha aqui agora, ó. Ré.
que já existe aqui, certo? Ré, que já existe aqui. Fá, né? Eu estou sempre pegando os números ímpares. Fá, que já existe aqui. Lá, que é a 13ª, né? Que já existe aqui. Então, observa que eu toquei toda a escala. Ó, dó, ré, não é isso? Ó? Ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Por isso que não existe um intervalo de vigésima. Digamos assim que o intervalo mais longo que a gente tem vai ser o de 13ª, porque a 14ª é a mesma sétima que a gente já tocou. A 15ª é a mesma oitava, que é a mesma tônica. Entendeu? Então, por isso que não existe dó com 19ª, né? Pode existir em outros contextos, aí vai depender muito do que você está tocando, como você está pensando essa 19ª, né? Mas o fato é que quando a gente está pensando em cifra popular, né, a gente não encontra intervalos dessa forma, tá? Ok? Beleza? Então, ó, eu disse que eram duas linhas de raciocínio, a primeira delas é pensar em número ímpar, né? A segunda delas é simples, é pensar que as tensões, né, tudo aquilo que não faz parte do acorde, são os números pares. Como assim? Agora deu um nó na minha cabeça. Não, calma aí, preste atenção. Se eu pensar que os acordes são formados sempre por tônica, terça, quinta, sétima, o que sobra? 2, 4, 6, que são as notas de embelezamento, as notas de tensão. A gente vai falar um pouco mais sobre isso quando a gente estiver abordando modos gregos, tá? Então, as notas de tensão, 2, 4, 6. Então, eu posso pensar também, como eu disse, são duas linhas de raciocínio, né? Tudo é número ímpar, então, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Ou então, eu posso pensar notas de acorde ímpares, notas de tensão pares. 1, 3, 5, 7, 2 é a nona, 4 é a 11ª, 6 é o equivalente à 13ª, tá? Então, vamos ficar ligados nisso. Ó. Eu vou deixar aqui do lado, né, para a gente poder raciocinar melhor. Sempre que eu estiver falando de segunda, eu estou falando da nona, tá? É a oitava da nona. Por que é a oitava? Observa a lógica. O dó não é a primeira e não é a oitava? Se o dó é a oitava, o ré, obviamente, vai ser o quê? 8, 9, tá? Não tem muito o que pensar aqui, é lógica, né? Então, ó, o 2 vai ser equivalente ao 9, o 4 vai ser equivalente ao 11 e o 6 vai ser equivalente ao 13, beleza? Então, sempre que eu estiver falando assim, por exemplo, Sol com sétima e 13ª, tá? É como se eu estivesse falando Sol com sétima e sexta, né? Ó, equivalente aqui. Então, é como se eu estivesse falando Sol com sétima e sexta. Então, vamos lá. Quem seria Sol com sétima e 13ª? Sétima de Sol. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Quem é a sexta de Sol? Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Então, eu tenho um Mi e um Sol nesse acorde, ok? Na prática, ficaria, né? Ó. Posso pensar assim ou posso pensar? Pegando aqui a 13ª, né? Ok? 13ª, sétima, quinta, terça, tônica. Beleza? Então é isso, tá? Deixa eu ver aqui o que mais, negado. Corta aí, negado, corta aí. Cala aí, chova. Deixa eu ver o que mais que eu preciso falar sobre esses caboclos aqui. Galera, tá indo rápido, tá indo devagar? Tá normal. Tá normal, né? Eu que toco o básico de escaleta, tô entendendo mais ou menos. Graças a Deus. Tá. Então vamos lá. Deixa eu apagar agora aqui. Ok, vamos lá. Valendo. Galera, agora só para a gente poder... desculpa, eu vou tentar evitar chamar galera, né? Porque outras pessoas vão assistir aí. Então, vamos lá.
Pessoal, eu separei esse ponto agora aqui para a gente conversar um pouquinho sobre um intervalo que gera muita dúvida, tá? Isso eu estou me referindo à cifragem popular, certo? Na cifragem popular, a gente se acostumou a ver o intervalo de sétima sendo nomeado de maneira, digamos que, errada, tá? Mas eu vou colocar isso entre aspas, tá? Por quê? Se a gente parar para observar, ó, quando a gente fala assim, ó, Dó com nona, a gente está falando da nona maior. Se a gente fala assim, ó, Dó, vou mudar aqui, né? Fá sustenido menor, Fá sustenido menor com sexta, a gente está falando do intervalo de sexta maior. Quando a gente fala, por exemplo, Lá com sétima, aí o bicho pega. Porque quando a gente se refere à sétima, a gente está implicitando que essa sétima é menor, certo? Eu estou falando isso para vocês porque um músico, ele passa por diversas situações, toca com diversas pessoas diferentes na vida dele, e ele precisa entender os dois lados da moeda, assim. Aqui não é uma questão de certo e errado, aqui é uma questão de entender o que o meu companheiro do lado está querendo me dizer, o que o meu maestro está querendo me dizer, o que a cifra está querendo me dizer, ok? Então, vamos lá, vamos entender o seguinte, é uma regrinha básica para a gente ter para a vida toda, assim, tá? Quando a gente fala da sétima, certo? Quando ela vier sozinha, a gente vai entender que ela é uma sétima menor. Se ela é uma sétima menor, ela está meio tom antes da oitava. Por exemplo, né, ó, como seria o Lá com sétima, né? Seria, vamos lá, a sétima maior de Lá é o Sol sustenido, então a sétima menor seria o Sol. Aqui eu estou querendo um Sol, a tríade de Lá mais a nota Sol, né? A tríade de Lá mais a nota Sol. Se eu tiver no Dó, aqui eu estou querendo a tríade de Dó mais a nota Ré, que é a minha segunda maior, certo? Mas se fosse um Dó com sétima, por exemplo, se fosse um Dó com sétima, seria, em vez de o Si, seria um Si bemol. Em vez do Si, seria um Si bemol, certo? Então, vamos lá, para a prática nisso aqui, tá? Eu vou fazer os dois exemplos. Vou fazer um exemplo eu vou fazer em Dó, porque a gente vai conseguir visualizar aqui na escala. Fazer os dois exemplos. Dó com sétima maior e nona. Observa que aqui a sétima está com o símbolo de maior. Se está com a nomenclatura aqui de sétima maior, significa que é o Si. Certo? Ó, sétima maior, olha aqui a simbologia. Ó. Então, eu estou me referindo à nota Si. Como que eu toco essa escala, né? Esse arpejo, né? Que eu estou falando de nona. Então, vamos pensar aqui, ó. Como que eu toco esse arpejo? Eu toco Dó, o arpejo de Dó maior, né? Ó. Dó, Mi, Sol, Si e a nota Ré, né? Ou seja, eu toquei tríade de Dó, sétima maior e nona de Dó. Ok? Agora, se esse acorde vier cifrado assim, ó, Dó com sétima e nona. Aqui eu estou me referindo à nota Ré, aqui eu tenho minha tríade de Dó implícita, né? E aqui agora eu estou falando da nota Si bemol, certo? Isso só acontece com as sétimas, galera. Então, quando vocês verem as sétimas, vocês pensam, pô, a sétima é o diferentão da história, né? Então, eu vou pensar diferente para ela. Então, aqui eu tenho a nota Si, né? Ó, Si, Ré. Aqui eu vou ter já o Si bemol, nesse acorde. Tá? Então, ó, vou tocar os dois acordes. Vou tocar esse de baixo agora aqui, tá? Ó. Então, vamos lá. Dó, Mi, Sol, Si bemol, Ré. Né? Sétima maior. Si, né? Sétima menor. Vendo cifra. Dó com sétima maior e nona. Dó com sétima maior. Nona. Dó com sétima menor. Ok? Beleza?